servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá ofrecer hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Eles podem ir dizendo assim: glória a Deus, aleluia, eu recebo, amém, pastor. Vamos lá. Nadie te podrá hacer frente em todos os dias de tu vida. Como estuve com Moisés, estarei contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad de la tierra por la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Mira para la persona que vino contigo al culto hoy y habla para él así: solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la destra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. El nombre de esa prédica se llama modo presión activado. Cierra tus ojos, baja tu cabeza, vamos a orar. Espírito Santo de Deus, eu te pido em nome de Jesus que vos puedas hablar com nós através desta prédica, através deste mensagem, em nome de Jesus, que vos seas adorado, que vos venga a ser glorificado. Te pedimos, Espírito Santo, tu presencia en el nombre de Jesús, no solamente tu presencia para este culto en específico, pero tu presencia para que esta palabra pueda dar frutos a lo largo de los días, a lo largo de la semana, a 30, 60 y a 100 por uno, en el nombre de Jesús, para que toda andación desnecessária sea cancelada y que vos venga a ser glorificado en el nombre de Jesús. Toma tu lugar de honra, toma tu lugar de glória, cai nessa casa e nosotros te entregamos la honra e la glória desde o começo desse culto hasta el final, e aqueles que creem, dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. Essa imagem não queda maior? Del tamanho da pantalla? Está bem, assim nomás. Bueno, vamos lá. Mira lo que dice la palabra acá. Aconteció después de la muerte de Moisés, servo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán. Comienza el libro de Josué con esa palabra. Mira qué amable es Dios, qué tranquilito es Él. Josué, mi siervo Moisés ha sido muerto. Vamos, ahora sos vos. Eu não vejo nenhum abraço, eu não vejo nada acá. Acá já estava sendo o modo pressão activado na vida de Josué. Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Agora pues levántate e passa esse Jordão. Passar o Jordão era um lugar desconhecido, ele não sabia o que estava passando allá. E ele estava dizendo acá também: tu e todo este pueblo. O sea, no es solo Josué, vete. Josué, tú y todo este pueblo. ¿Qué pueblo? El pueblo que era el pueblo para Moisés pasar, que ahora era la responsabilidad para Josué. A la tierra que yo los doy a los hijos de Israel. Meu Deus, yo no sé qué presión vos ya pasaste en tu vida, pero mira esta presión que Josué estava passando agora. Eu quero que vos guarde em tu coração o nome dessa prédica, modo pressão ativado. Pero vos não está sendo aplastrado, vos está sendo preparado. Josué sempre anduvo com Moisés. Josué foi aquele que foi espiar a terra prometida. Ele já tinha um relacionamento com Moisés. Quando nós vamos ler a Bíblia, entendemos que Josué estava desde moço no centro do templo. Ele sempre estuvo com ele, desde niño. Ele estuvo com ele, estuvo involucrado nas coisas de Deus, estuvo involucrado no templo. Josué também tipifica e significa Jesus no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Este nome Josué vem de Yeshua. É a mesma coisa que Yeshua HaMashiach, que é Jesus de Nazaré, Jesucristo. É a mesma raiz do nome. Então, tinha muita importância quem era nesse momento Josué. Pero lo que me llama a atenção acá
é a pressão que ele estava passando. Essa pressão não era uma pressão qualquer. Jesus já llega com os 2 pés no peito, com uma voladora nele. Ele está dizendo assim: Josué, Moisés murió. Ou seja, quer dizer uma palavra mais dura que essa: murió, acabou, agora sos vós, vete. Deus chama a Josué para liderar um povo para a terra prometida. E imagínate comigo, que pressão na vida de Josué, ter que sacar esse nível, cambiar esse nível, a ser aquilo que Moisés devia ser. Agora ele tocava a Josué, pero a pressão aumenta mais aún. ¿Por quê? Porque quem era Moisés? Moisés era aquela pessoa que falava com Deus face a face. Moisés, a Bíblia diz que nunca houve um profeta tão grande quanto Moisés. Cada vez que hablamos de la lei no Antigo Testamento, se habla de Moisés. Ele era a tipificação da lei. Ele foi aquele que subiu e recebeu as tábuas de los mandamentos. É aquele que intercedia por el pueblo. Deus dizia assim: eu vou acabar com el pueblo. Subia lá Moisés e dizia assim: não, Deus, não é assim. Moisés foi aquele que viu a sarça ardente. Moisés subiu o monte. Moisés foi aquele tipo que disse para Deus assim: Deus, nós vamos avançar, pero se nós avançaremos sem tu presença, não nos deixe sair de onde nós estamos. Moisés foi libertador do povo. Moisés foi aquele que se acercou de Faraó. Moisés foi usado por Deus para as 10 plagas, para cancelar, para que o povo pudesse sair do deserto. Moisés não tinha força por si solo, pero através da graça, do favor de Deus, ele pudo avançar. Moisés foi instrumento de milagros. Moisés foi intercessor. Cada vez que Deus se enojava com o povo, se acercava, Moisés intercedia face a face com Deus. Quando ele barrava del monte, a Bíblia diz que o rosto dele transplandecia, brilhava, tamanha a presença de Deus. A Bíblia diz que Moisés era amigo íntimo de Deus. Quantos estão entendendo acá? Pelo que estou falando. E agora le toca a Josué a entrar na terra prometida. Que passa agora? Agora não há parâmetros. Agora não há experiência, agora não há lastro. Hasta acá nós venimos, pero de acá para adelante, agora sos vós, Josué. Vas entrar em lugar que vos conheces em partes. Vocês já se acercaram, já sabem que tudo que tem lá é gigante, que os homens são gigantes, que a maioria do povo tuvo medo. Pero essa hora te toca a vós. Não há parâmetros, não há um briefing, não há alguém que te explicou antes de que vos podas ligar para dizer que vai passar. Vos solamente tenéis uma missão, Josué. Moisés murió, tenemos uma missão para avançar, não dá para mirar para trás, não tem essa opção de volver, não tem essa opção de retroceder, porque te estou dando uma missão. Agora é todo novo, agora te toca a vós, Josué, agora é tu turno. E eu me imagino a cabeça de Josué. Não deve ser fácil, por quê? Porque quando lemos o livro de Josué, nós vamos ver que ele tuvo estratégias militares, ele necessitou desenvolver nele estratégias militares, firmeza espiritual, liderazgo para liderar um montão de gente. E eu me imagino o seguinte: se a gente já se plagueava com Moisés, imaginate com Josué. Imaginate quantas vezes Josué escutou: Moisés era melhor que vós. Imaginate quantas vezes, se a gente comparava as cebolhas e diziam que as cebolhas do Egito era melhor que o caminho que eles estavam fazendo, imaginate o que eles diziam para Josué. Por isso que a Bíblia é insistente no livro de Josué: ser forte e valiente, ser forte e valiente, ser forte e valiente, ser forte e valiente. Por quê? Porque ele estava sendo pressionado. Murió Moisés, começou o livro de Josué, lavar Deus e pum, modo pressão ativado. Quem já teve essa sensação na vida? Que você está começando na jornada e pum, despierta lunes, modo pressão ativado. Parece que tudo conspira, parece que é uma loucura. Realmente, a Bíblia acá, Josué teve que vencer muitas lutas internas. Quando Deus disse ser forte, é porque de verdade ele não tinha força. Deus lhe estava alentando para que ele seja forte. Seguramente no interior dele, ele passava por peleas internas. Ele não era Jesus, ele era na tipificação de Jesus, pero perfeito solamente foi Jesus, que igual passou por peleas internas. Agora imaginate Josué,
pum, modo presión activado. Ahora, de la nada, vos tenés que ser un estrategista, de la nada tenés que ser un líder, de la nada, Josué, de la nada, ¿verdad? Vos tenés que hacer que el pueblo llegue en la tierra prometida. Ahora, Josué, ahora te toca a vos. Imagínate la presión. Imagínate el pueblo se plagueando. Imagínate Josué, la Bíblia diz que ele tinha aproximadamente uns 40 anos acá. Imagínate a pressão dele. Só de falar em pressão, eu já me recuerdo da pressão que nós estamos medindo. Esses dias estávamos na reunião de presbíteros em minha casa, falando assim das coisas. De repente apareceu um aparato de pressão arterial. Eu não medindo a pressão do outro. E eu, que ponto legamos, verdade? Um dia nós legávamos para compartilhar, para andar assim, a hora um medindo a pressão do outro. Una gente estava mal, outra estava bem, verdade? Eu estava firme, verdade? Por fé. Pero a donde vou é que imagínate Josué com seu aparato de medir pressão. Sé fuerte, Josué. Ih, Deus mío, verdade? Sé valiente, sé fuerte, sé valiente, sé fuerte, sé valiente. Vamos lá. Quizás esta palavra vai falar com uns 5 acá que estão passando por pressão na vida. Não com todos, porque nem todos passam por pressão. Pressão é um privilégio. Então, eu tenho muitas expectativas que esta palavra pode falar com 3, 4 pessoas acá nessa igreja que estão passando por pressão, amém? Bueno, vou falar só com o lado esquerdo que está passando por pressão. Acá o lado direito é santo, verdade? Só com a mesa, vocês passam por pressão, amém? A gente não, a gente está todo bem. Quem está passando por pressão? Se você não está passando por pressão, você não está sendo nada de tu vida. Você está sendo um personagem da vida. Vos está sendo uma persona que é um coadjuvante. Já miraste as películas, as novelas, verdade? Que só tem a persona que passa assim atrás da novela. Esse não tem pressão nenhuma, não tem texto, verdade? Não tem responsabilidade, mas se muere também nada vai ser falta dele, verdade? Já chama outro e já está. Me pergunta para vós, vos sos um ator de tu vida ou sou um coadjuvante de tu vida? Ah, eu não tenho pressão, então você não está sendo nada, verdade? Quem não tem pressão não vive. Está aí nomás, llenando o chorizo, só isso. Pero lo que pasa acá es que la presión toca nuestra historia. La presión sempre tocou nuestra história. La presión sempre foi parte de nuestra vida, Ezequiel. Sempre, sempre. Pero eu devo entender que la presión en mi vida es un privilegio. Solo eu entendo isso. Porque eu estou predicando para mim. La presión en nuestra vida es un privilegio. A ausência de presión hace que nosotros paremos en la vida. Quando eu tenho pressão, eu me muevo. Quando eu não tenho pressão, eu paro. Por isso que tenho uma locomotiva aí atrás nessa foto. Graças por ampliarem. Por isso que tenho uma locomotiva. Quando vos chegasse em tu casa, agarrar uma olha, poner água, poner para hervir em tu casa, ela vai hervir. Se vos não poneres na tapa, todo o vapor que renera nessa olha, você vai huir e vai solamente marear tu casa de humo, porque essa pressão escapou. Agora, quando eu entendo verdadeiramente lo que genera essa pressão, e nós estamos falando de física agora, lo que eu entendo, quando eu tapo esta olha e pongo na olha de pressão, a água herviendo genera uma pressão que a olha empieza a ser tss. Quem já hizo feijão em sua casa? Que Deus te use. Como hace a panela de pressão, a olha de pressão? Isso, está explotando aí a olha de pressão. Então, em nossa casa tem uma olha de pressão. Isso. Agora imagínate comigo, la misma água que está hirviendo na olha está na olha de pressão, e agora esta mesma hornalha está na locomotiva ou um barco a vapor. Qual é a diferença? É como eu utilizei essa pressão que foi generada. Porque pressão nós vamos ter. Se a voz na olha, se a voz na olha de pressão, ou se a voz na locomotiva. Qual é a diferença da pressão da locomotiva com a pressão da olha? Porque ele sabe o que ele está fazendo da pressão. Então, eu não estou acá como super-héroe dizendo para vós acá, suporte a pressão, e nós vamos quedar acá, suportar a pressão, porque essa não é a vida real. Porque muitas vezes nós não temos que suportar a pressão, nós temos que entender por que estou passando por la pressão. E é de isso que se trata essa prédica, é por que passa por la pressão, a dónde vou com essa pressão, porque senão eu vou ser na olha herviendo água. Cabeça caliente nomás. Agora, quando eu canalizo, eu transformo essa pressão em poder, me vuelvo na locomotiva. Aí na locomotiva do Senhor acá, amém? Como hace na locomotiva, Ezequiel? Qual é a tua pressão? Qual é a tua pressão?
que te está presionando hoy mismo en tu vida? ¿Cuál es tu presión? ¿Cuál es? ¿Qué te presiona? Mira para alguien hermoso cerca de vos que está muy perfumado y pregunta así para esa persona: ¿cuál es tu presión? En realidad, la historia, gente, fue escrita por quien pasó por presión. La história foi escrita por quem passou por pressão. Se vos vai mirar Hebreus 11, que são os heróis da fé, todos foram pressionados, cortados, cabeça, braço, crucificados de cabeça para lá, e todos. Não há uma história que vos vas a ver que seja uma história inspiradora que não foi bajo pressão. Todas as pessoas que têm um testemunho são testemunho bajo pressão. Não existe histórias de pessoas que superaram, que não viveram bajo pressão. Pero sin embargo, as promessas de Deus sempre se cumprem, mesmo bajo pressão. De Gênesis a Apocalipse há pressão. Sempre há pressão. Não há outro caso que não há pressão. Eu vou descansar. Agora eu vou estar em casa dormindo, mirando uma série de Netflix. Igual vai ser pressionado por levantar daí e sair e fazer alguma coisa, porque não a pressão interna te vai dizer que você tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Todos passamos por pressão. Todos passamos por pressão. Chocho, todos passamos por pressão. Tiago, todos passamos por pressão. Natan, passamos por pressão, meu irmão. Todos passamos por pressão. Pero as promessas de Deus sempre cumprem. Há pressão, alujas, para disputar um cinturão. Sim ou não? Claro que há pressão para disputar um cinturão. Pero também há pressão de não ter pelea. Verdade? Que duro ir allá e moquetear-me. Sim? Pero mais duro aún é não ter pelea e não ter com quem moquetear-se. Há pressão sempre de um jefe em tua oreja dizendo assim: tem que fazer isso, tem que fazer aquele outro, mirar as metas, mirar assim que tem que ser, eu necessito ter esses resultados. E o jefe sempre está em tua oreja dizendo para que vos haga as coisas. Deus mío, esse jefe, há pressão de ter um jefe na cabeça, sim ou não? Mais pressão é não ter trabalho. Elija tu pressão. Há pressão em ter um pastor detrás de vós. Tenéis que fazer isso, onde está o informe, fazer aquele outro. Há pressão nisso, sim ou não? Sim, pero mais pressão aún é ter um pastor amariconado que ela vive da vida de qualquer maneira. Elija tu pressão. Quem vos quer ser? Elija tu pressão. Qual é a tu pressão? Há pressão em um trabalho que te manda mail, que te cobra, que não sei o que, pero todos os meses o sueldo está em tu conta. Há pressão nisso? Sim ou não? Há pressão, pero também há pressão de não tê-lo. Elija tu pressão. Elija tu pressão. Há pressão de estar no ensaio de alabança? Claro que sim, pero há mais pressão aún de estar em pecado e não poder estar na alabança. Há pressão em ser um empresário? Claro que há pressão. Há pressão de todos os lados. Ser empresário é um dom de Deus, não é fácil, porque parece que quando você começa a empreender, parece que vou subir na bicicleta. Por quê? Porque bicicleteia a vida, verdade? Bicicleteando não é fácil. Há pressão em andar em santidade. É pressão, por quê? Porque você decide viver verdadeiramente a Bíblia. Você decidis não ter relacionamentos sexuais antes do matrimônio. Você decidis não falar grosseria. Você decidis um cambio interno dentro de vós. É pressão nisso, sim ou não? Pero também é pressão embaraçar-se antes do tempo. Pero também é pressão não ter controle, um filtro entre o cérebro e tu língua e falar qualquer porqueria e parece uma pessoa estúpida que não logra falar uma frase sem na grosseria. Sim ou não? A grosseria não é na palavra feia. A grosseria é uma muleta para quem não tem argumento suficiente e inteligente para debater de um assunto. Melhor seguir outro tema, verdade? É difícil? Claro que é difícil. Pero elija tu pressão. Como vos querer ser pressionado? É difícil estar casado, pero também é difícil estar solteiro, verdade? Elija tu pressão. Como vos queres viver? Pastor, pero eu não dou abasto, pastor. Mi casa, mi senhora, mis hijos. ¿Há quanto tempo vos oraste para ter o que vos tenés hoje? Às vezes nós temos a codicia de ter e temos o tédio de possuir. Quero. E sempre vai querer mais, pero quando tem te cansa. Sim ou não? Deus, eu quero isso. E aí Deus te bendijo, agora você está mirando do vecino que o césped é mais lindo. Verdade? ¿Por quê? Porque tem a codicia de possuir. Quando tem, já se cansou já. Sempre vai ter algo melhor. ¿Por quê? Porque é a pressão da vida. E se nós não aprendemos a viver com essa pressão, nunca vamos avançar. Eu me recuerdo de minhas pressões acá em Paraguai, que nós passamos quando chegamos acá.
presión de no haber nadie en la iglesia. Era no que alguien nos presionaba para resultados, pero nosotros nos sentíamos presionados porque venimos para hacer una misión, y esa misión ni siempre son flores. Entonces era una presión de no haber nadie. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a asemblar na iglesia? Pero después yo enfrento una presión que yo no tengo tiempo para agendar mis consejerías. ¿Por qué? Porque yo tengo una vida completa de muchas cosas. Entonces, ¿cuál es la presión que nosotros debemos elegir para atender? Presión de cambiar de templo. Quem se recuerda? Chocho, Jamie, quem estavam aí, que nós agora vamos mudar, agora vai firmar a firma, agora pressão para ser isso, e de repente, puf, desanda todo, ñande yara, Deus mío. E aí a pressão de um lado vem, e a pressão do coração explota. Pressão, nós sempre vamos passar por pressão. Quem está comigo acá? Sempre vamos passar por pressão, sempre vamos estar bajo pressão. Se você não está sendo pressionado, você tem que atender melhor as coisas de tu vida. Por quê? Porque a pressão deve ser um combustível. A pressão deve ser o combustível de tu vida. Quantos estão comigo entendendo isso acá, por favor? Eu me gostaria muito de predicar as palavras: hoje é a tarde da promessa, a noite da bendição, os 7 caminhos da prosperidade. Pero não me toca ser uma pessoa assim, me toca ser pressão, verdade? E por que eu sou assim? Porque Deus me hace assim também comigo mesmo, e eu só retribuo com a gente, verdade? Vamos lá. Eu passei por muitas pressões em minha vida, pero se eles não querem saber, vou passar para outra parte da história. Bueno, vamos lá. Eu passei por muitas pressões. Eu me acordo que em minha jornada ministerial não foi fácil. Nós vinimos acá para Paraguai, enviados por pastor Careca, e estávamos tudo bem, estava tudo certo acá, tudo bem. Você está bem? Está conectada comigo acá, Leslie, ou está no WhatsApp? Eu miro todas as coisas. Importa estarmos conectados. Pero vamos lá. A donde vou é que foi algo que passou em minha vida. Foi uma pressão que passou em minha vida. Eu não posso huir dessa história. É minha história. Eu passei por isso. E agora que vou ser? Terceira pressão que eu passo em minha vida ministerial, sendo enviado para cá pelo ministério, perdido, pensando: Deus mío, que vou ser? Não sei nem para onde vou. E isso não é uma história triste. Eu não creio um evangelho de super-herói, que todos são perfeitos. Uau, os pastores são os tipos. Não, eu não creio nisso. Eu não estou aqui para parecer débil para vocês, mas tampouco quero parecer-me forte. Eu quero parecer-me igual. Vocês são pessoas que têm sua história, amém? E essa é minha história, essa é nossa história. Passamos por essa pressão, passamos. De repente era, de repente não era. E agora para onde vamos? E depois passamos outra pressão, não? Quando morreu Rina, Deus mío. Aí quando morreu Rina, aí sim, parece que foi Moisés morto, verdade? Aí uma loucura foi na vida. Pero, essa pressão não hizo que Deus me volviera em polvo e saliera de la olla. Não. Eu estou no mesmo lugar. Exatamente no mesmo lugar que me converti há 19 anos atrás. Está acá ou não? Então, eu tenho que entender e aprender a canalizar e entender o porquê estou passando por pressões. Eu devo entender quem Deus me chamou para ser, porque senão, na primeira pressão, eu exploto. Os discípulos estavam no barco passando por pressão. Jesus, você não vê que estás tempo feio, Jesus? Não te importa que nós padezcamos acá? Onde está vós, Jesus? Porque as verdadeiras pressões fazem que salga afuera aquilo que nós temos adentro. E quando vem a pressão sobre vós, que vos tenéis adentro de vós? O tema acá é que nós passamos e passaremos por momentos de pressão. Quem está passando por pressão acá? Pero preste muita atenção. Não compare tu pressão com a pressão de los outros. Não, eu sou mais pressionado que ele. Ele não é pressionado. Ou ele é mais pressionado que eu. Nunca critique a alguém que se caiu de um lugar que você nunca tuviste coragem de subir. Vou repetir uma vez mais. Nunca critique a alguém que se caiu de um lugar que você não tuviste coragem de subir nesse lugar. Cada um tem sua pressão, cada um tem sua história. A pressão de ser um funcionário, eu já falei de isso, é alta, claro que é, mas a pressão de ser um dueño de uma empresa também é. Eu me recuerdo de Thaís, que foi pressionada quando passou a pandemia, necessitava trabalhar, e eu me recuerdo dela caminhando por las calles com uma carpeta, verdade? Porque não sabíamos que deveria ter na carpeta. Thaís saía com seu currículo, entregando nos lugares, e só com seu currículo. Então a gente dizia sua carpeta, e nós não sabíamos que era uma carpeta. E nós sabíamos que um currículo deve ser entregue na carpeta. Então nunca lhe chamaram, porque nunca entregamos na carpeta, verdade? Pero era a pressão de ter que trabalhar, e nadie lhe chamava a ela. Passou essa pressão. Hoje é a pressão de pagar funcionários, verdade?
¿Cuál es tu presión? Elija tu presión. ¿Están entendiendo lo que estoy hablando acá o no? ¿Cuál es tu presión? Elija tu presión. Elija tu presión. Mi hermano está acá. Yo me recuerdo que las presiones que pasábamos cuando eran niños era diferente. Cuando éramos niños, yo tenía 13 años, él tenía 15. Y vivíamos na casa. E a pressão que ele tinha era a pressão de cuidar de um irmão menor, sem um papá, sem suporte. Era a minha pressão, era a minha história. E não foi fácil, pero cambiou a pressão. Ayer estávamos falando com ele, a pressão dele é outra. A pressão dele agora são sua empresa, suas coisas assim. Antes nós tínhamos uma pressão por não ter um papá. Agora nossa pressão é que vamos fazer com tantos filhos. Entenda tu pressão. Antes era a pressão de Deus mío, não tenho papá, não sei o que vou fazer, não sei o que vamos fazer na nossa vida. Agora a pressão é como vou pagar a medicina da hija dele que estuda em Buenos Aires, como eu vou pagar mis hijos, verdade, a escola de mis hijos. Orem por mim. São pressões, elija tu pressão. Qual é a pressão que você está passando? Qual é a pressão que você está passando? Qual é a pressão que você está passando? Você estás enojado porque recebiste o que Deus te deu? Porque agora está sendo pressionado. E agora que vai ser dessa pressão? Vai espanar? Vai explotar? Não vai suportar isso? Há pressões que são duras. Sabe aquelas pressões que você está passando na luta? Ah, Deus meu, estou passando na luta. Então se acerca uma pessoa de seu lado que já passou o que você está passando. Então se você está passando um problema financeiro, ah, Deus meu. Então se de repente chega a pessoa, só aperta o alarme del auto e você, Deus meu, verdade? E começa a contar-te tudo o que ele está vivendo, que é o que você está sendo pressionado. Então nós parece que somos apretados e pressionados de todos os lados. Você está solteiro, viernes, Valentine's Day, no shopping, comprando um auto regalo, só não tem parejas. E você solito aí, pressionado por la vida. La vida é assim, te pressiona e te pressiona com as pessoas que estão a tu redor. Por quê? Você tem que ter sabedoria para entender tu pressão sem comparar-se com a pressão ajena. Porque senão se você te vas a perder e vai entrar na vida do outro, a pressão é muito superior ou inferior e você nunca vai chegar quem você deveria ser. Estão atentos no que estou falando acá? Sim ou não? Então, o tema é, e eu tenho uma pergunta, a pressão que você está passando, o que está generando em vós? Jesus passou por pressão, estava no deserto, 40 dias sem comer, se acerca a Satanás e diz, ah, Jesus, se vos sos o Hijo de Deus, transforma essas pedras em panes. Qual era a pressão de Jesus? Não ter que comer, estava em ayuno. E que vem e acerca a Satanás dele, pan, coma. Somos provados. Vos sos provado. Eu sei que vos sos provado. Somos provados. Eu me recuerdo que estava passando por uma crise financeira na academia muito grande. Então uma empresa me chamou, quizás vos já escutaste essa história, pero se vos não escutaste, te vai servir de aliento também. Uma empresa me chamou, chamada Budweiser, e eles me disseram assim, Jones, nos gusta tu ginásio, vos sos o primeiro treinador paraguaio a levar um atleta para o UFC, então nós te vamos dar um auspício de $4,000 por ano, e vamos a completar todo tu ginásio, poner tatame novo, bolsas novas, e vai estar muito lindo acá. E eu lhe dije, ok. E que vai ter? Não, vai estar escrito Budweiser em todo. Pero eu sou um pastor e não posso fazer marketing na coisa que eu não vivo. Graças por tu proposta, amigo. Vos não vai querer $4,000? Não quero. Ou seja, quero, verdade? Pero não posso, verdade? Resumen, eles se foram para minha competência, que nunca é minha competência. Nós le pegamos a todos, não importa, verdade? Eu não sou creído, só sei quem sou, amém? Então, nós aceitamos, eles se foram para nossos perdedores, e se foram para aí, pero o detalhe, que a igreja era cá em cima, de frente do Super 6, Mati, presta atenção, e nós, eu tinha uma oficina, e abria a ventana da oficina e dava de frente para o Super 6. Os infelizes não foram e fizeram um octógono de frente para minha oficina, escrito assim, um octógono escrito Budweiser. E eu abria a ventana, piscava assim, Budweiser, 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 Budweiser. Deus meu, verdade? Somos provados. E a hora que você vai fazer quando você é provado? Porque sempre vai ser provado no secreto e em tu caráter. As provações maiores nunca são no público. No público é aprovação, a aprovação é no secreto. E as provações que você está passando no secreto, vai suportar ou não vai suportar?
Pasamos por presiones. Pasamos por presiones en los relacionamientos. Presión por estar soltero, presión por estar casado. ¿Quién es soltero acá? Está soltero porque quiere. Porque nunca escuchó mis tips de piropos. ¿Quieres uno? Acercarse de la chica y decirle así: ¿vos sos tierra prometida? No, ¿por qué? Porque yo quiero estar junto contigo. No puedo decir porque está con... Acérquese del varón y decirle así al varón: vos estás en el desierto porque quiere, porque yo soy la tierra prometida. Mira essa. Anota isso aí vos que sos solteiro. Acercate de la chica, cepillar los dientes, peinar, o sea, afeitarte, ¿verdad? Acercate de ela y decirle así: gata, yo no soy Juan Bautista, pero por vos pierdo mi cabeza. Yo hice un piropo semana pasada de ser porteño, nada le gustó, ¿verdad? Chocho casi salió de la iglesia. ¿Quién estaba semana pasada? ¿Quién no sabe de ese piropo? Yo voy a decir una vez más por vos que estaba ahí. Vos tenés que acercarse, mujeres, se acerca del muchacho y dice así: ¿vos sos cerrista? No, decirle. ¿Por qué? Porque contigo es solo vitória. ¿Viste? La gente no está preparada. Por eso están solteros. Por eso está ahí. Friend zone. Nada que ver. Bueno, ¿dónde estoy? Ni sé lo que estaba hablando más. Porque pasaremos por provaciones. Vamos ser presionados en la vida ministerial. ¿Sí o no? Una vez una persona se acercó del pastor y dijo así: pastor, voy a salir de la iglesia. ¿Por qué? Porque fulanita habla mal de los otros. Porque el otro siempre llega atrasado en el culto. Otro falta escala. Aquel otro pastor usa la ropa más corta que mi sueldo. Y aquel otro no sé qué. Y el pastor: en serio, pero dame una oportunidad más. Ok, entonces ¿qué voy a hacer? Llena un vaso de agua bien completo durante el culto. Y durante el culto, vos proféticamente queda andando alrededor de la iglesia. Y no puede caer una gota, ¿ok? Ok. Y fue el culto. Y terminó el culto. Él se acercó y entregó el vaso lleno para el pastor. Y dijo así: toma, pastor. Y el pastor dijo así: ¿echaste una gota? Y él: no, pastor. ¿Viste a alguien que faltó en el culto? ¿Viste a alguien que estaba con la ropa? ¿Viste a alguien que está en pecado? No, porque estaba concentrado en el copo, en el vaso con agua. Y eso te falta, concentrar más en las cosas, parar de mirar la vida de los otros. Yo escucho de por día la historia de las personas diciendo así: pastor, no, ese voy a saltar Ezequiel, senão la gente me va, Dios mío. Pastor, yo voy a salir del ministerio. ¿Por qué va a salir del ministerio? Porque nadie responde el grupo, nadie responde mis mensajes, toda la gente dice que va a hacer y nunca hace. Y yo voy a salir. Y bueno, vas a salir. ¿Y cuál es la diferencia de las otras personas? Ninguna, ¿verdad? ¿Qué estás solucionando con tu salida? Fulano salió del grupo. No es que vos saliste del grupo, es que vos no saliste de la leche. ¿Sí o no? Porque ahí te picha. Es igual mi hijo Kaleo. Mi hijo Kaleo, nosotros pasamos un día agradable. Y él llega en casa de noche: no quiero nada. Dormir. Porque es un niño. Tiene todo lo que necesita, pero igual anda pichado y enojado. No es esa iglesia, está bien. Bueno. Nadie sale de los grupos acá, ¿verdad? Todos participan. Ni sé por qué estoy perdiendo tiempo hablando de esas cosas, ¿verdad? El fato es, mi hermano, que vas a pasar por presión. Y en el momento de presión va a mostrar el por qué vos estás haciendo tales cosas. Si vos saliste por personas, es porque vos nunca entraste por Jesús. Si vos estás saliendo porque las personas no hacen, sea vos la que va a hacer y va a hacer la diferencia. Porque senão nosotros nunca avançaremos e vamos ser uma igreja medíocre que sempre está na média. ¿Por quê? Porque as pessoas não avançam, porque são Nutella, têm medo de ser confrontados, não querem crescer no evangelho verdadeiro. E não estou falando para vós que está começando, estou falando para vós que sois mais antigos em la fé, porque vai passar por pressão. Vai passar por pressão ministerial. Vos pensás que às vezes que eu venho predicar acá, uau, eu sou um master, eu sou tipo Chico Xavier, tenho a palavra. Não, meu irmão, é uma luta. E essa semana preparei toda na prédica. E ayer liguei em meu computador, em meu iPad, não salvei, perdi todo que eu havia escrito. Deus meu,
Que presión, ¿verdad? Y cada uno tiene la presión que se merece, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Pero vamos pasar por presión ministerial, vamos pasar por presión financiera, vamos pasar por presión espiritual, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Se você está na igreja, se você é crente com C maiúscula e não passa por pressão espiritual, você não está chamando a atenção de nadie. Está sendo um número nomás, um calienta-banco. Eu tenho que ser sincera com isso. Por quê? Porque nós devemos ser temidos no inferno. Como disse na canção de Marcos Brunet, verdade? Temido no inferno. Olvide isso, porque me olvidei como era. Pero temido no, como era aqui? Temido no inferno. Como era aquela canção? Inscreviste já? Como era? Essa que vos cantaste no começo. Não, nada que ver aqui. Essa canção do começo, essa. Só porque eu posso pensar. Inscreviste já. Pronto, só para que eu possa recordar de que estava falando. Qual era a parte que eu estava falando mesmo dessa? Ok. Vos tenés que ser temido no inferno e reconhecido no cielo. Amém? Reconhecido no cielo e temido no inferno. Essa era. Se vos não está passando por pressão espiritual, meu irmão, vos não está sendo, vos está sendo bem-vindo no inferno e desconhecido no cielo. Quem vos sos? Vos sos temido no inferno, não? Ou vos tem medo do escuro? Nem vou contar que a gente tem medo do escuro na igreja, verdade? Quem vai cerrar a igreja? Ai, eu não. ¿Por quê? Porque tem medo de deixar oscura a igreja. Teníamos um muchacho que não vou dizer o nome dele jamás, porque eu respeito as pessoas, que estava pintando a igreja, Gustavo Generoso, estava pintando a igreja, e disse assim: pastor, estava tudo escuro, parecia que eu escutava alguém me chamando, eu era porque deixei de ser medroso, verdade? Vamos lá, nós temos que decidir que haremos com a pressão. Que vos vas a hacer com a pressão do que vos estás vivendo? A pressão existe por alguns motivos. Pressão por el pecado, porque vos metiste as patas e agora está em pecado, e agora está sofrendo na pressão e na mala decisão. É na pressão. A pressão por necessidade. Eu necessito dar uma resposta, necessito avançar nessa pressão por necessidade, pressão por circunstâncias adversas. Porque essa pessoa é cego, Jesus. Alguém pecou? Seu papá pecou? Quem pecou? Verdade? Não, essa é para que meu nome seja reconhecido. Há diversos motivos por lo que nós passamos pela pressão. O tema é: que vos vas a ser da pressão que vos estás vivendo agora? Quando eu empecé esse culto, eu empecé perguntando: qual é tu pressão? Estão acá? E agora a pergunta é: que vos vas a ser desta pressão que vos estás passando? Os filisteus se levantavam na travessa, assim, verdade? E falavam assim: quem são ustedes? Venham pelear, venham. Aquele que derrotar, aquele que ganhar desse tipo acá que é Golias, nadie vai avançar. Um vai quedar para lá e outro vai para cá, pero nadie de vocês quer pelear comigo, porque eu sou Golias, eu sou de los filisteus. Imagínate lá a pressão que eles estavam passando. Passavam dias, tanto que Davi tinha que levar a vianda. Eles sabiam que aquela guerra entre os filisteus e o povo de Israel estava passando tempo. E todos os dias, passava as manhãs, se levantava, Golias dizia: quem são vocês? Pressão. E o que a gente hizo com a pressão? Que os irmãos de Davi hicieron com a pressão? Nada. Homens fuertes, uau, mira Abinadab, mira quem são eles, entrenados em la guerra, expertos em la guerra. De que valeu toda a expertise se no momento de pressão não existe nada? E Saúl, que ele é rei? Saúl deveria pelear, deveria estar allá. E que Saúl hizo no momento de pressão? Pergunte para mim, o que ele hizo? Hizo uma proposta para que alguém pudesse passar por la pressão que ele deveria passar. E isso é preocupante, porque se vos não enfrentas tu própria pressão, vos estás delegando tu pressão para alguém, e vos nunca vas a crescer, nunca vas a avançar na vida. O que vos estás fazendo de tu pressão? Que isso, Saúl? Mira, se alguém enfrentar esse gigante, eu dou minha hija, eu dou isenção de impostos, eu dou plata, eu dou meu reino. Por quê? Porque ele não queria passar por la pressão. Por que ele não queria passar por la pressão? Pergunte para mim, por favor. Por quê, pastor? Porque a unção de Deus havia saído da vida dele. Uma pessoa sem unção não enfrenta a pressão. E Davi nem estava ali trabalhando. O quê?
esse gigante vai afrontar a mim, Deus. Quem sois vós, incircunciso? Quem sois vós contra mí, Dios? Entonces la gente sin unción huía de la presión, y él con unción, él buscaba solucionar lo que estaba pasando. ¿Qué dijo David entonces? Vení acá, Goliat, yo te voy a derribar. ¿Qué hizo entonces con la presión del Goliat, del filisteo? Con la propia presión del filisteo, él agarró la propia espada y cortó la cabeza del gigante. ¿Cuántos están conmigo acá? No es solo soportar la presión, es entender cuál es el motivo de la presión que estoy viviendo. ¿Cuál era el motivo? Impedir que el reino de Israel avance. ¿Qué él hizo con esa presión? Cortó la cabeza dele con la propia arma del gigante. ¿Están conmigo acá? Gigantes y presión son visas para a nueva estación de nuestras vidas. Voy a repetir una vez más para vos que sos creyente pentecostal, aleluiado. Gigantes y presión son visas selladas en nuestras vidas para una nueva estación que nosotros podemos entrar. Y Daniel 3, el rey Nabucodonosor, después ustedes leen en su casa, el rey Nabucodonosor prescribió un alerta diciendo así: al tocar de las trombetas, de los sinos, de los tímpanos, todos aquellos que escucharem van a tener que prostrar-se y adorar a mi Dios, a Nabucodonosor, adorar a mi nombre. Todos se prostraron menos 3, Sadraque, Mesaque y Abednego. Entonces supieron, se acercaron de él y hablaron así: hey, ¿ustedes no van a adorar a él? No, nosotros no vamos a adorar. ¿Por qué no van a adorar? Si ustedes no adorarem, ustedes van a ser echados en la hornalla de fuego. Mirá un poco, la hornalla de fuego, presión. ¿Y qué estaba pasando? No, nosotros no. Mirá lo que dice la palabra. Después vos lees ahí en tu casa, Daniel 3. Eles se acercaram, los tres delante del rey, y dijeron así: rey, com relação a isso, eu nem vou discutir contigo. Se mi Deus me salvar, está tudo bem. E se Ele não me salva, eu me vou a la hornalla e estou allá com Ele, não passa nada. Qual é a sua resposta na pressão? ¿Qué passou com eles acá? Ustedes conhecem a história. Estou falando para creyentes que sabem muito da Bíblia. El rey Nabucodonosor se levantou e disse assim: nosotros echamos 3, pero tiene 4. ¿Están acá ou não? ¿Qué vos estás haciendo en el momento de tu presión? ¿Sabe o que eles estavam cantando? O rei Nabucodonosor estava mirando para eles dentro da hornalla dizendo assim: fuego en tus ojos. Ni aí estavam para o fuego. ¿Por quê? Porque eles sabiam suportar a pressão. E Daniel 6? Daniel 6, que o rei Dario dijo assim: todos ustedes têm que adorar solamente a mi nombre. Por 30 dias, descobriram e se enteraram que Daniel não quis orar. Então falaram: Daniel, não vai orar, Daniel. Não vou orar. Ok, então te vamos echar com os leones. Mira a pressão de Daniel. Se vos não orar a rei Dario, Daniel, vai ser echado com os leones. Ok, com relação a isso, ó rei Dario, eu não vou retroceder nem no pior momento de pressão em minha vida. ¿Qué pasó de la historia? ¿Quién sabe qué pasó de la historia? Los leones ayunaron. ¿Sí o no? Cuando vos está debajo de la unción de Dios, debajo de la presión, sin huir, los leones tienen que ayunar. Ustedes no están entendiendo lo que estoy diciendo. Cuando vos está pasando por presión y no negocia tus principios, no negocia tus valores, los leones que están a su alrededor tienen que ayunar y no hay otro caso. ¿Puedo saltar una história mais? Sim ou não? E Jesus? Será que foi pressionado? Tão pressionado que o jardim que se foi, ele chamava Getsemani, o jardim de la prensa. E que pressão era essa? Pressão de levar-lo a ele para a morte. E que pressão é essa? Pressão de abandono. Onde estava Pedro? Que 2 versículos atrás dijo assim: Jesus, por vós eu mato e muero. Comigo não, Jesus. 3 vezes le negou a ele. ¿Dónde están aquellos que estaban sentados a la mesa con él, con Jesús? Uno lo vendió, se vendió por 30 monedas de plata. ¿Dónde estaba la gente? En el mayor momento de prensa de él. ¿Será que él fue presionado? Claro que fue presionado. Él sudó sangre. ¿Qué ellos tenían en común todos esos? Todos esos fueron presionados, pero todos ellos entendieron a canalizar, no solo soporta la presión, porque somos... No es eso. Entenda por que está sendo pressionado e dá destino para sua pressão. Se temos pressão e a presença de Deus está com nós, ela é suficiente. Se temos pressão e a presença de Deus está com nós, a presença de Deus é suficiente.
Puede repetir una vez más, porque si yo estuviera repitiendo, gritando, ustedes daban gloria a Dios. Si tenemos la presión, no, si tenemos presión y la presencia de Dios está con nosotros, la presencia de Dios es suficiente. Yo voy a terminar esta palabra. Vamos buscar un poquito más fundo para terminar essa palavra. Eu já prediquei muitas vezes sobre isso. Moisés tinha uma mamá. Moisés não vinha ao mundo solito. Não. Moisés tinha uma mamá. Sua mamá se chamava Joquebed. Joquebed tinha um significado. Se chamava Jocabod. É a presença de Deus. Quando vino Joquebed, vino Jocabod, que era a mamá de Moisés. Quando vino a presença de Deus, nasceu Moisés. Quando viene a presença de Deus, nasce um libertador. Hasta acá, ok para vocês, amém? Sim? ¿Sí? Pero a Bíblia diz que Josué tinha um papá. O papá de Josué se chamava Nun. Nun, no original hebraico, se chama visión. Então, quando vino a visão, vino verdadeiramente um libertador. A donde vou é que todo visionário, todo hijo de uma visão vai passar por pressão. Toda persona que pensa fora da caja, toda persona que está fora do sistema, que soporta a pressão porque tem uma visão, essa persona vai ser aplastrada, pero ela vai ser aplastrada porque ela está sendo preparada para um propósito maior que ela mesma. Pastor, não estou sendo aplastrado. Será que vos tenés visão? Ou vos não sabes a onde vas? Porque aquele que não está sendo aplastrado é porque não sabe onde vai. Então, se não vai, não tem pressão. ¿Por quê? Porque eu me vou onde o mundo me leva. Eu estou em la inércia. Agora, se vos sos hijo de Nun, se vos sos hijo de la visão, vos tenés visão, aí vos vas a pensar fora de la caja. Aí sim te van a aplastar. Aí sim é diferente a vida. Então, necessito entender que não importa a pressão. É normal passar por ela. Ser inteligente nela e entenda o porquê que vos estás passando por a pressão. Quando eu entendo por que estou passando por la pressão, eu entendo que o melhor lugar que eu pueda estar é aos pés de Cristo. Salmos 23, para terminar. Mira o que diz Salmos 23. Alguém pode pôr nas pantalhas para que eu possa ler com vocês. Jeová é meu pastor e nada me faltará. Em lugares de delicados passos me hará descansar, junto às águas de repouso me pastoreará. Mira, acá ele já começa a falar do futuro. Confortará minha alma, me guiará por las sendas de justiça por amor de su nombre. Aunque eu ande no vale de la sombra de la muerte, não temeré mal alguno, porque tu estarás comigo. Hasta aí, tu vara e tu callado me infundirán aliento. Então, vem comigo. Ele está andando no vale de la sombra de la muerte. Vale de la sombra de la muerte era donde mandavam as pessoas que tinham lepra naquele momento, naquele tempo. Vale de la sombra de la muerte era um lugar afuera de la ciudad. Vos tenés lepra, te vas para um lugar chamado el barrio del vale de la sombra de la muerte. Pode deixar na pantalla, por favor. Te vas para um lugar chamado vale de la sombra de la muerte. Aunque eu esteja no meio de la lepra, donde as pessoas passam e escupem, donde as pessoas não querem acercar-se, donde as pessoas não querem tocar-me, aún assim Ele estará comigo. Aún assim que eu esteja debaixo de la sombra, não temerei mal alguno. Por quê? Pergunte para mim por quê. ¿Por quê? ¿Por quê que ele não vai ter mal alguno? Porque mira a pressão que ele está passando. Ele está no vale de la sombra de la muerte. Os inimigos dele estão alrededor del salmista. ¿Por que ele não temerá mal alguno? ¿Por quê? Porque o Senhor está com ele. Porque o Senhor está com ele. Você não está entendendo. Ele não está passando por el vale de la sombra de la muerte e ele não vai temer porque ele tem crédito no banco para sacar um préstamo. Ele não vai passar por ele. Estou passando por ele vale, pero eu não temeré porque eu tenho um amigo. Não temeré porque eu tenho plata ahorrada, tenho um colchoncito. Não. La presión tiene que hacer de nosotros, y acá yo resumo toda esa prédica. La presión de nosotros tiene que hacer un camino, que cuando yo estoy siendo presionado, yo entienda que solamente por Jesús y por Él y nada além de Él, es porque yo estoy en ese lugar y con Él yo puedo salir de acá con aprendizaje, entendendo por qué fui presionado, porque senão yo ando pesimista, toda presión, todo es malo, todo es difícil, todo, y mente. La Organización Mundial de Salud dice que los próximos 5 años las enfermedades mentales vão ser muito maiores do que as enfermedades como dengue e como essas enfermedades infecto-contagiosas, as enfermedades mentais. ¿Por quê? Porque as pessoas vão ser pressionadas, não entendem
qual é o caminho, nem por que estão sendo pressionados. Mas nós, como os hijos de Deus, necessitamos entender que, aunque eu ande no vale da sombra da morte, tu callado está comigo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é porque eu tenho conhecimento, não é porque eu tenho cursos, não é, todos esses bem-vindos. Pero a única salida de la presión é não ir de la presión e aprender que na presión Ele está comigo. Es Él, es por Él, es de Él, todo viene de Él, todo vuelve para Él. Sin Él no tiene sentido ninguno. Sin Él presión me va a generar solamente depresión. Ahora si estoy con Él, la presión me va a dar significado nuevo. ¿Por qué estoy pasando aplastrado en mi vida? Yo quiero orar por vos que está siendo presionado. Yo no sé cuál es tu presión. Eu não sei como vos respondiste essa pergunta quando começou o culto. Qual é a tua pressão? Não sei se é ministerial, não sei se é familiar, não sei se é emocional, não sei se é alguma enfermidade, eu não sei. Eu sei que Deus está acá nesse lugar. E se Ele está acá, Ele é suficiente. Se essa palavra falou contigo, ponga-se em pé, por favor, que eu quero orar por vós. Espírito Santo de Deus, eu te pido por essas pessoas que estão acá em nome de Jesus, que vos puedas ministrar cada uma de elas. Eu não sei qual é a pressão que vos estás passando aí, para agora é o momento de que vos mesmo ore por tu pressão. Espírito Santo de Deus, há pessoas acá que têm pressão de diversas áreas em la vida, pressões emocionais, pressões del jefe, pressão de não ter jefe, pressão de estar solteiro, pero pressão de estar casado, pressão de não ter o que comer e pressão de sabedoria para saber o que fazer com o dinheiro. Visita, Espírito Santo, pessoas acá, porque vos sos suficiente, Senhor Jesucristo. Vos sos suficiente, Senhor Jesucristo. Aunque nós estemos no vale de lágrimas, aunque nós estemos no vale de la sombra de la muerte, aunque nós estemos na hornalha hirviendo, aunque nós estemos na cueva de los leones, aunque nós seamos dejados por los amigos, aunque nos falten as pessoas, aunque não haya fruto en la vid, aunque la semilla no dê fruto, tu mano está com nós. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos nessa pressão que passamos em la vida. Mientras adoramos, habla com Deus aí tu pressão.